Paz do Senhor, irmãos, chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero ler o texto bíblico registrado pelo evangelista Marcos, capítulo de número 1, e vou ler dos versículos 21 ao versículo 28. Assim está escrito: E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então, o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Esse texto ele traz aqui como subtítulo a cura do endemoniado de Cafarnaum. Mas encontramos aqui lições importantes em um outro aspecto que quero considerar nesta oportunidade com os irmãos, e que isto sirva também para a nossa edificação espiritual. O primeiro versículo que li, ele nos informa que, ao entrar em Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus foi à sinagoga. Era comum ir à sinagoga. E as vezes em que Jesus se dirigiu à sinagoga, sempre lhe foi dada a oportunidade para ensinar. Significa que os responsáveis pela sinagoga conheciam a Jesus, consideravam Jesus, sabiam do seu conteúdo, da sua palavra, da sua interpretação do que haveria de ser lido, e Jesus tinha lá a sua oportunidade. Então diz aqui que, ao entrar em Cafarnaum num dia de sábado, numa sinagoga, ali ensinava, indo ele, ali ensinava. Quer dizer, indo Jesus, tendo lá a oportunidade, ele ensinava. E o ensinamento que Jesus transmitia àquele povo que estava reunido ali naquela sinagoga era um ensinamento salutar, saudável, sem contaminação. Era um ensinamento puro, verdadeiro. E era um ensinamento que as pessoas poderiam compreender. Mas a maneira, o conteúdo, como Jesus
ensinava prendia a atenção das pessoas naquele lugar. E eles começavam a ouvir Jesus falar e parece que imediatamente silenciavam-se para que não houvesse nenhuma conversa paralela, nenhum outro barulho, nenhum outro assunto secundário que desviasse deles a atenção, a audição, a visão e a compreensão do que Jesus ensinava. Porque o que Jesus ensinava não poderia deixar passar. Era algo que não poderia perder de ouvir e aproveitar o que Jesus estava ensinando. Então é neste teor que eu quero falar nesta oportunidade. Então Jesus começava ensinando e dando a interpretação. A interpretação ao ensino que Jesus fazia, ele não tinha aprendido de outra pessoa, não era uma interpretação que ele tinha ouvido alguém dizer e ele gostou daquela interpretação e ele fez as suas anotações e quando ele foi à sinagoga para ensinar, então ele trouxe aquela anotação que ele havia feito para dizer ao povo. Jesus não chegava ao ensinar na sinagoga e dizia, olha, de acordo com a interpretação de fulano de tal, esta palavra quer dizer isto, quer dizer aquilo ou aquilo outro. Não. Jesus ia. Porque Jesus, na Bíblia, é chamado Palavra de Deus. Palavra viva. Palavra encarnada. Para nós, a Escritura é a palavra escrita. Jesus é a palavra viva. É a expressão exata do querer e da vontade de Deus e a exposição clara da sua palavra. Então, onde Jesus estava a palavra. E ao abrir a boca, a palavra saía de Jesus e alcançava as pessoas que estavam reunidas ali naquela sinagoga. E veja que importante que o ensinamento de Jesus, ele era um ensinamento valioso. Isto significa que o ensinamento de Jesus, ele tinha conteúdo. Ele tinha informações e ele tinha formação. A informação proclamada, recebida por quem ouvia e aplicada por Jesus, pelo Espírito que estava nele, o Espírito de Deus. Então, esta informação chegava à pessoa e gerava nela transformação. Então, este é o segredo do ensino da palavra de Deus. Quando se ensina a palavra de Deus, vai a informação, mas na palavra vai também o poder para aplicar aquela informação da palavra de Deus e gerar no coração que a recebe a transformação necessária para estar apto a viver na presença de Deus. Então, de 3 aspectos que eu quero falar nesta oportunidade, o primeiro deles é que o ensinamento de Jesus tinha conteúdo. Conteúdo. O que hoje em dia nós observamos que
vários ensinamentos que são ministrados, eles não têm conteúdo. São ensinamentos muito rasos. São coisas aplicáveis de terceiros que se traz. É como que uma comida velha, uma comida apodrecida, que as pessoas trazem para gerar vida. Mas se a comida é velha, se a comida apodreceu, se a comida perdeu os nutrientes, perdeu as qualidades, não adianta oferecer a alguém, em primeiro lugar, a pessoa não vai aceitar. Segundo lugar, se aceitar uma comida contaminada, ele vai se contaminar e vai atrair doenças e enfermidades. No sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Quando se subtrai a palavra de Deus e ensina para o povo cristão outras coisas, ideologias, pensamentos, filosofias, psicologias, terapias que fogem ao ensino da palavra de Deus, estas coisas não alcançam o centro da vida humana, que é o Espírito de Deus comunicar e aplicar a palavra ao espírito da pessoa. Então estas coisas, elas ficam somente no campo mental. As pessoas ouvem e analisam com o pensamento, mas por não ter, não ser um ensinamento saudável, aplicável e gerador de transformação, ele não desce ao coração da pessoa. Então ele fica só no cérebro, no ouvido. E do ouvido, com o sopro do vento, ele vai embora também e perde-se tudo. Não se aproveitou nada do que foi dito, do que foi falado. Diferente de Jesus, que quando ele começava a falar, o povo se reunia, a multidão se ajuntava, eles se apertavam, eles estavam todos juntos para ouvir o que Jesus ia falar. Ninguém perdia a oportunidade ao ouvir a Jesus. Nos nossos dias, quantas pessoas vão em determinados lugares e ao sair ele diz, perdi a oportunidade. Perdi, porque não ouvi nada que satisfez a alma, nada que fortaleceu o espírito, nada que levou a pessoa para mais perto na vida de comunhão com Deus. Chegou abatido, aflito, angustiado, triste e saiu do mesmo jeito. E quando Jesus ensinava, não era assim. A palavra saía da boca de Jesus, alcançava o ouvido, descia ao coração, alimentava aquelas pessoas, os problemas tinham solução, as enfermidades tinham cura e a pessoa recebia o descanso espiritual. Tinham prazer e alegria porque estavam conectados com a presença de Deus através do ensino de Jesus. Então Jesus diz-nos aqui, ele na sinagoga ensinava. Então, em primeiro lugar, o ensinamento de Jesus tinha conteúdo, tinha essência, tinha origem, tinha fundamento, tinha recurso. O ensinamento de Jesus é rico em informação, em conhecimento, em transformação, em experiência, porque é um ensinamento vivo. Jesus, certa ocasião, ele disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, quando Jesus fala, o espírito opera e a vida opera. E então, o milagre, a bênção, a transformação se realiza na vida das pessoas. Então, esse é o primeiro aspecto. O ensinamento de Jesus tinha conteúdo.
Então diz aqui o versículo 22. E maravilhavam-se da sua doutrina. A doutrina, o ensino, a instrução, a orientação que Jesus transmitia causava neles admiração. Eles ficavam, então, maravilhados com o que Jesus dizia. As palavras de Jesus iam encontrando lugar no coração das pessoas e elas iam se enchendo, se edificando, elas iam recebendo graça, coragem de Deus para a sua vida. Então eles ficavam admirados com o ensino de Jesus. O ensino que você recebe hoje tem causado admiração na sua vida? Você tem sentido-se privilegiado por receber um ensinamento que tenha conteúdo bíblico e espiritual para a sua vida? Isso tem lhe alcançado? Tem lhe feito bem? Porque o ensino que Jesus transmitia tinha esta qualidade. Ele tinha conteúdo e ele operava resultados. Porque a palavra de Deus é viva. E ela continua sendo viva. Não deixou de ser viva. Ela continua sendo viva. O que ocorre muitas das vezes é que nós nos descuidamos da vida que está na palavra de Deus, do Espírito que opera através desta palavra, que é o Espírito de Deus, e não nos atemos à condição necessária diante de Deus para que a sua palavra brote do nosso interior para os nossos lábios e alcance ouvidos atentos e necessitados e corações preparados para o Senhor. E quando esta palavra sai com vida, com poder, com milagre, com ação, ela alcança corações e causa admiração das pessoas. Então eles ficavam maravilhados. O que é maravilhados? Maravilhados é quando Jesus estava falando e eles iam ouvindo e ouvindo e ouvindo, e depois eles ficavam assim como que fora de si. Aquilo que estava ouvindo e ficava assim, meu Deus, mas como pode? Que palavras são estas? Que coisa tão gostosa, tão calorosa, tão penetrante, que ele está falando, está entrando aqui, está ardendo no meu coração. Os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, eles, porventura, não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos abria a Escritura? Então, quando Jesus fala, a palavra traz este ardor para o coração. Ela arde, ela gera reações na nossa vida em resposta à palavra de Deus. E quando os discípulos disseram que um determinado discurso de Jesus era duro, Jesus disse para vocês: querem ir também? Quer se retirar? Pode ir. Pedro tomou a palavra e disse: para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então esta é a palavra de Jesus. E esta é a palavra que Jesus deixou para mim, para você, para nós, usarmos desta palavra, proclamarmos esta palavra na condição e no preparo da vida para com Deus, de tal maneira que as palavras de Deus nos nossos lábios, elas sejam palavras como que de fogo, palavras de sabedoria. O salmista disse: o meu coração ferve com palavras
boas. Falo do que tenho visto no tocante ao Rei. Então, quando nós temos um momento de comunhão com Deus, de consagração com Deus e de aplicação da sua palavra na nossa vida, nós vamos também falar estas palavras maravilhosas e elas vão causar admiração nas pessoas e eles vão se maravilhar porque a palavra não é nossa. A palavra é de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Discernir juntas e medulas. Palavra de Deus não volta vazia. Uma vez que foi pronunciada a palavra de Deus, ela vai realizar a finalidade para a qual Deus a enviou. E Jesus aqui ensinava desta maneira. O ensinamento de Jesus tinha conteúdo, tinha essência, tinha verdade, tinha substância, tinha segurança, tinha fortaleza. O ensinamento de Jesus trazia todas estas coisas. Mas o segundo aspecto é a forma como Jesus ensinava. Jesus ensinava de uma forma tão gloriosa que facilitava a aceitação da palavra no coração das pessoas, a maneira como Jesus ensinava. E o texto que li esta noite diz o seguinte: eles se maravilhavam da doutrina de Jesus, porque Jesus os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas são chamados e recebem a titulação de ensinadores, professores da lei, intérpretes da lei. Mas Jesus aqui, quando ele ensina com autoridade. A palavra de Jesus tem peso. A palavra de Jesus tem valor. A palavra de Jesus tem algo glorioso, que quando ela vem, ela traz consigo esta maravilha para dentro do coração de quem ouve. Ensinar com autoridade não é ensinar com arrogância. Ensinar com autoridade não é ensinar com gritaria. Ensinar com autoridade não é ensinar com acusações. Ensinar com autoridade significa ensinar a palavra de Deus com pureza, com sinceridade, com verdade, sem falsificar, sem misturar, sem acrescentar, sem diminuir, mas é ensinar a palavra como ela é. E a vida está na palavra. A operosidade de Deus está na palavra. Não está no ímpeto, ou seja, na força com que eu falo, na gritaria com que eu tento ensinar para demonstrar poder, demonstrar autoridade. Não. Grito demonstra despreparo, falta de cuidado. Quem ensina deve ensinar como quem está colocando alimento na boca de uma criança. O alimento é colocado devagar, aos poucos, espaçado, espera a criança tomar o alimento,
mastigar o alimento bem direitinho, depois que engoliu aquela porção do alimento, então vem a segunda colher, e assim sucessivamente, até que termine a refeição. Não é querer jogar tudo na cabeça do povo de uma só vez, porque ninguém vai entender nada, não vai guardar nada, não vai usufruir de nada. Ensinamento é passo a passo, paulatina. Uma coisa aqui, uma coisa ali, um pouco hoje, um pouco amanhã, mas com a autoridade de Deus. A autoridade, você não precisa se transformar para ensinar com autoridade. No seu natural, quem vai fazer a diferença e quem vai conferir a autoridade à palavra, não será o meu e o teu tom de voz. Não será a micagem que vamos fazer para que as pessoas sorriem, se alegrem e se distraiam com aquela maneira com que estamos fazendo e falando. Porque fazendo isso, nós vamos estar assumindo o lugar de entretenimento. E a palavra de Deus não é para ser entretenimento. A palavra de Deus é para ser alimento colocado na medida certa para que as ovelhas de Jesus se alimentem e elas engordem, se fortaleçam e elas produzam leite, elas produzam lã, elas produzam carne, ou seja, que elas vão na sua vida produzindo para o reino de Deus. Então Jesus ensinava com conteúdo. A forma de Jesus ensinar era uma forma que as pessoas entendiam. O linguajar de Jesus era um linguajar acessível a todos, porque muitas das vezes alguém pode ensinar com um linguajar tão alto, tão picante, querendo demonstrar sabedoria na maneira de falar as coisas e ninguém entende nada. Fala palavras que ninguém sabe que nunca existiu. O que quer dizer essa palavra? Fulano falou isso, falou aquilo, mas eu não entendi nada. Então tem que evitar este tipo de ensinamento. O outro tipo é baixar o padrão e falar palavras ofensivas para as pessoas. Porque o povo aqui está num nível muito baixo, então tem que falar desta forma para que eles entendam. Não, você fazendo isso, você vai estar ofendendo aquele povo. Fale da maneira mediana. Que a criança ouça e entenda, que o jovem ouça e entenda, que o adulto ouça e entenda, que o velho ouça e entenda. Que todos entendam e compreendam aquilo que nós estamos transmitindo para o povo de Deus. Então Jesus ensinava desta forma. Então a maneira de Jesus ensinar cativava aquele povo mais ainda a sua atenção. Com o ensino, o teor do ensino, a maneira como ensinava, e um terceiro aspecto é a maneira que Jesus vivia entre aquele povo. Significa dizer que o ensinamento de Jesus, a maneira, a forma como ele ensinava e a maneira como ele vivia entre o povo, elas estavam coesas, elas estavam unidas entre si. Então, o ensino de Jesus condizia com o que Jesus vivia. A maneira com que Jesus vivia confirmava o ensinamento que ele ministrava. Então veja que coisa importante do ensinamento de Jesus. 3 coisas para serem observadas, para serem fixadas. Em primeiro lugar, o ensinamento tem que ter conteúdo. Segundo lugar, a maneira de ensinar tem que ser adaptável para atrair as pessoas que estão ali para ouvir. Em terceiro lugar, elas poderão olhar para a nossa vida,
que aquilo que nós estamos ensinando, nós também praticamos. Então, viver o que prega e pregar o que viver. Porque se ensinar uma coisa e viver outra coisa, vai cair no descrédito. Ninguém vai querer ouvi-lo. Ninguém vai acreditá-lo. Porque vai dizer que é uma pessoa com dupla personalidade. No ambiente de culto, no recinto de culto, ele tem uma postura. Ele tem um padrão. Saiu do ambiente de culto, ele tem outra postura. Ele tem outro padrão. Totalmente diferente, linguajar diferente, costumes diferentes, hábitos diferentes, e que se alguém os encontrar, vai ficar surpreso com tamanha degradação do comportamento destas pessoas. Jesus não tinha esse problema de ser pego de surpresa. Não, de maneira nenhuma. Jesus, em qualquer lugar que estivesse, falando, ensinando, as pessoas estavam ouvindo o ensinamento de Jesus, sendo atraídos pela forma como Jesus falava, e eles estavam observando na vida de Jesus o que Jesus ensinava. Então estas coisas, elas estavam unidas em si. Então não tinha como perder o ensinamento de Jesus. Não tinha como colocar em dúvida o que Jesus ensinava. Não. Jesus ensinava desta forma. Por quê? Jesus estava ali para isto. Ele veio para isto, para instruir, para ensinar. Ele veio para pregar, ele veio para ensinar, ele veio para realizar as obras, para curar, para libertar, para transformar. Foi para isto que Jesus veio. E esse texto que li nesta oportunidade, ele diz isto também. Jesus foi à sinagoga, recebeu a oportunidade, e ao receber a oportunidade, ele não chegou lá e disse: vocês me desculpem, porque hoje eu não estou preparado para falar, eu não me preparei, eu não sabia que eu ia ter oportunidade, então deixa para outra ocasião. Alguns hoje fazem isto. Se desculpam, não estou preparado, foi pego de surpresa, de improviso, não estava esperando. E outros não preparados, mas querem se aproveitar do momento da oportunidade, não abrem mão para dizer que não estão com a palavra de Deus, mas usam daquele momento e vão falar tantas coisas por tanto tempo que não se aproveita uma única vírgula do que aquela pessoa está falando diante de um povo que foi para ali, sedento, aflito, angustiado, perplexo, esperando ouvir uma palavra de Deus para refazer em si, na presença de Deus, e receberem dele o ânimo, a alegria, a graça, o renovo e o fortalecimento espiritual. Agora, vamos conversar um pouquinho. Diante desse texto que acabamos de dizer aqui, sobre a maneira como Jesus ensinava, maneira como ele falava. Quando você ouve a palavra, você é tomado de admiração? Quando você ouve a palavra de Deus com conteúdo, forma correta de ensinar e vida digna de ser imitada, você aceita ou rejeita a palavra de Deus? Estes homens que estavam aqui sentiram-se admirados com a palavra de Deus. E como se isso não bastasse, naquela reunião, não é o que eu quero focar hoje, pode ser numa outra ocasião, naquela reunião tinha lá uma pessoa que estava com um espírito imundo
e estava frequentando a sinagoga. Esta pessoa, com espírito imundo, estava também frequentando a sinagoga. Para os escribas, era mais um ouvinte, era mais um número, era mais um adepto da sinagoga. Eles não viam nada de diferente naquele homem. Mas quando Jesus começou a ensinar, e a palavra de Deus começou a fazer efeito naquelas pessoas, este espírito imundo que estava naquele homem quis se manifestar naquela reunião. E quando ele quis se manifestar, ele fez da seguinte forma. Ele disse: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Veja, o espírito maligno sabe quem é Jesus, sabe qual é a obra de Jesus, e falou na boca daquele homem. E quando ele começou a falar, o que Jesus fez? Começou a gritar, começou a clamar, começou a pular, começou a bater com o livro da lei na cabeça daquele homem com espírito imundo? Não. Jesus usou o mesmo recurso que estava usando lá. Usou a palavra. Palavra de Deus. E Jesus disse o seguinte: e repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Foi isso que Jesus disse. Não precisou mais nada. Qual é o seu nome? De onde você veio? Quanto tempo você está aí? O que você veio fazer? E por que você está aí? Não. Cala-te e sai dele. O espírito imundo saiu. Ato contínuo. Jesus falou, ele foi embora. O homem ficou liberto. Pois bem, lá eles tinham se admirado de Jesus com o ensino, com a palavra. O ensino que Jesus estava dando causou admiração e aquele povo ficou maravilhado, como que fora de si. Eu estou, como que diz, sem terra nos pés. Parece que eu estou flutuando no ar ao ouvir esta palavra, o poder da palavra, de transportar. E quando eles viram que Jesus expulsou o espírito imundo que estava lá, eles, mais uma vez, se admiraram. Quer dizer, já tinham lá se admirado. E agora se admiraram segunda vez, na mesma oportunidade. Isso despertou neles uma reação, uma pergunta. E eles disseram o seguinte: que é isto? Eles se admiravam entre si a ponto de perguntar, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois, com autoridade, ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Jesus falou uma coisa só: cala-te e sai dele. O espírito imundo saiu. Não precisou ninguém correr, não precisou usar camisa de força, não precisou 3, 4, 5, 10 pessoas segurar o perturbado. Não! Jesus disse uma palavra, o espírito imundo saiu e cada um ficou no seu lugar, admirando-se mais ainda de ver o trabalhar de Jesus. E com isso a fama de Jesus correu e foi se proclamando. Noutra ocasião falaremos sobre isto. Mas hoje eu me propus a dizer isto. 3 qualidades do ensino de Jesus. Grava aí na sua mente. Primeiro, o ensino de Jesus tinha conteúdo. Segundo, o ensino de Jesus era proclamado com autoridade, no poder do Espírito. E no poder do Espírito, coisas novas acontecem. Quando ele é transmitido no poder do Espírito, é o Espírito de Deus atuando naquela hora. Nós preparamos, às vezes, um texto, um versículo, uma anotação, uma coisa aqui, uma coisa ali, para nos garantir, no sentido da palavra, quando chegar, tiver uma oportunidade, ter um caminho para a gente seguir.
Mas ao abrir a palavra de Deus e estar na disposição do Espírito de Deus, a partir daquele instante, o Espírito vai nos conduzir e ele vai tirar do nosso coração aquilo que lá foi entesourado pela palavra de Deus, os ensinamentos que ao longo da nossa vida o Senhor Deus foi colocando ali. E naquele momento o Espírito Santo vai trazendo a lembrança, vai trazendo a questão. E nós vamos dizendo e falando aquilo que o Espírito vai dando, é aonde a vida vai sendo gerada. Porque o Espírito é vivo, não é a letra morta. Não é ficar lendo. Chegar diante do povo, pegar lá uma apostila, um texto e ficar lendo o que está escrito para o povo. Porque está escrito aqui, porque assim, porque assim, porque essa. Não! A palavra de Deus deve fluir nos seus lábios, de Deus para o seu espírito, do seu espírito para a sua boca e da sua boca para o coração do povo. Este é o caminho. Mas para isso precisa estar preparado. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer forma. Não é não se ater à palavra de Deus, à vida de consagração, à vida de comunhão e esperar que na hora Deus vai lhe dar alguma coisa. Não, não vai dar. Não vai dar. Você não tem interesse nas coisas de Deus. Você quer ter o fruto, o resultado, sem ter o plantio. Não acontece. Então, vá à meditação, vá à consagração, vá à oração, vá à tua intimidade com Deus, coloca-se em disponibilidade para o Senhor, consagra teus lábios, tua mente, teu coração, teu intelecto para Deus, tua audição, porque o Espírito vai falar, você vai ouvir e você vai transmitir ao povo. E esta será uma palavra viva e poderosa de Deus. Então, relembrando, o ensino precisa ter conteúdo. A maneira de ensinar deve ser adaptável para todo mundo. Em terceiro lugar, aquele ensinamento deve encontrar sustentação no teu modo de viver. A maneira como você vive deve estar de acordo com o que você ensina. Se estas coisas estiverem presentes na sua vida, Deus honrará o teu trabalho. O nome dele será glorificado. E as pessoas terão prazer em ouvir dos seus lábios a palavra de Deus. Mas faça uso dela com responsabilidade, com prudência, com cuidado, porque é isso que Deus espera de mim e de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se esta palavra edificou o teu espírito e você puder, inscreva-se neste canal, acione o sino, dê o seu like, faça o seu comentário, coloque o que você acha interessante para que possamos, com a graça de Deus, melhorar o que estamos transmitindo para a edificação das pessoas. Que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.